Paz do Senhor a todos que estão aqui, paz do Senhor a você que está na sua casa e a você que depois vai ouvir essa mensagem. Bom dia para todos. E eu quero trazer uma rápida palavra aqui nessa manhã. Quero que você abra no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 38, que diz assim: Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra e ficaram com vida. No livro de Êxodo, relata a saída do povo de Israel do Egito, mas no livro de Números, relata vários acontecimentos e a numeração do povo. Inclusive relata isso que eu vou estar pregando aqui sobre esses espias que foram espiar a terra. Por mais que Deus permitiu que aqueles espias fossem espiar a terra, não era a vontade de Deus. Isso a gente pode estar confirmando no livro de Deuteronômio 1:22. Eles andaram cerca de 800 quilômetros durante 40 dias para ver aquela terra. Mas o triste é que mesmo eles chegando lá e vendo que de fato era tudo que Deus havia falado, a terra era boa, manava leite e mel, mas mesmo assim não foi o suficiente para eles crer na promessa. O que entristeceu a Deus é que Deus queria que eles acreditassem antes mesmo de ver, que eles excitassem a fé deles. E o mais interessante é que eles trouxeram dessa terra um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. E o povo viu esses cachos de uva. Inclusive essas uvas nem estragaram. Durou todo esse tempo para chegar lá, porque elas eram viçosas e boas. E ali eles viram que de fato aquela terra era muito boa. O triste é que diante daquilo, a fé daquele povo não foi renovada. Eles ficaram duvidosos, eles ficaram incrédulos. E eu aprendo uma coisa que um certo autor escreveu: uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. E o que a gente também tem que lembrar é que por mais que essa terra era uma terra boa, que manava leite e mel, essa terra não pode ser considerada com o céu. Canaã aqui não pode ser comparada com o céu. Eu sei que muitas das vezes a gente já ouviu, né? Canaã celestial que nos aguarda, mas nós não podemos comparar. Porque essa Canaã aqui havia guerras nela. E no céu não vai haver guerras. No céu não vai haver batalhas. O céu que o Senhor preparou para mim e para você é um lugar de paz eterna. É um lugar onde a morte, a tristeza, a angústia não existe mais. E eu creio que muito em breve nós estaremos desfrutando dessa bênção que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Glória seja dada ao Senhor Jesus. E aqueles 10 espias, eles não guardaram para si a sua frustração diante de achar que não poderiam vencer os gigantes daquela terra, porque eles se sentiam como gafanhotos. Eles derreteram o coração daquele povo, trazendo palavras desmotivadoras e gerando naquele povo uma incredulidade muito grande. E o perigoso de nós sermos incrédulos é que a incredulidade, ela fere o caráter de Deus. Que eu e você não sejamos como esses 10 espias, que a gente não venha ser desmotivador da fé de ninguém, mas que nós possamos ser Josué e Calebe,
que chegou a falar que eles eram como pães muito fáceis de ser devorados. Eles tinham plena convicção de que Deus daria a terra a eles. Coisa maravilhosa é quando nós lidamos com pessoas que motivam a nossa fé, que nos aproxima do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Até porque, igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, nós temos que ter fé somente nas promessas de Deus e não nos nossos próprios desejos e interesses. Até porque isso é muito perigoso. Porque quando nós depositamos fé nos nossos desejos e nos nossos interesses, a gente se frustra. Porque na maioria das vezes a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. E aqui também me faz lembrar uma coisa. Esses 10 espias, eles não só agravaram trazendo uma incredulidade, mas eles fizeram ressuscitar a murmuração que já existia no coração desse povo. Esse povo murmurou quando estava diante do Mar Vermelho. Esse povo murmurou quando eles chegaram nas águas de Mara. Esse povo murmurou no deserto querendo carne. Então ele, além de ter ressuscitado isso, ele fez o povo chorar muito. E não só isso, esse povo criou no coração uma revolta tão grande a ponto de querer apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe. Olha só que situação, igreja. Como que é perigoso nós ficarmos cercados de pessoas que não têm uma visão de Deus, de pessoas que não motivam a nossa fé, de pessoas que não nos aproximam de Deus, de pessoas que infelizmente são incrédulas e pessimistas. E aqui, nessa situação pela qual eles quiseram apedrejar esses homens, a glória de Deus teve que se manifestar naquele arraial, para acabar com aquele problema. Mas o triste para mim é quando a glória de Deus tem que ser manifesta para acabar com problemas no nosso meio, e não por consequência da nossa obediência. Que nós possamos atrair a presença de Deus, igreja, pela consequência da nossa obediência, e não por causa das nossas murmurações. Glória seja dada ao Senhor. E o triste disso tudo é que eles, os 10, não entraram, e também o povo pela qual deu ouvido a eles também não entraram. Esse povo ficou 40 anos peregrinando naquele deserto, rodeando em círculos e não saindo do lugar, porque essa é a consequência que a gente tem da nossa desobediência com Deus. A gente só fica rodeando no mesmo lugar, a gente não cresce, a gente não evolui. E eles perderam a oportunidade de desfrutar de uma promessa, porque Canaã era uma promessa, era uma herança, era uma bênção terrena que Deus tinha para o seu povo, e eles não entraram na terra. Mas assim, o que me alegra é que mesmo esse povo colhendo, essa desobediência, porque a lei da semeadura ela é irrevogável, o que nós plantamos, nós colhemos. Em contrapartida, Josué e Calebe plantaram obediência, e eles colheram o que? A recompensa de entrar na terra de Canaã, de desfrutar da terra que manava leite e mel. Olha que coisa maravilhosa. Que sejamos como Josué e Calebe, que nós possamos andar por fé e não por vista, crendo nas promessas do Senhor e vivendo a vontade de Deus, porque quando nós vivemos em obediência, nós somos preservados e nós alcançamos as promessas de Deus na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos ser pessoas, que a gente venha levantar pessoas para alcançar as promessas de Deus. Que a gente não venha desanimar, mas se motivar, porque Canaã é logo ali. Que tenhamos fé, igreja, para possuirmos a terra.
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que você nunca se esqueça que vale sempre a pena depositar toda a sua confiança e fé naquele que não muda, naquele que faz a promessa e cumpre a promessa. Eu sei que muitas das vezes, uma vez eu ouvi um pregador falar que na ótica de Deus a promessa já está pronta, mas muitas das vezes é nós que ainda não estamos prontos. Mas enquanto a promessa não chega, exerça a sua fé. Eu vou estar adorando ao Senhor com uma canção. E eu quero dizer para você que há uma novidade da parte de Deus para a sua vida nessa manhã. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. Olha só. E não precisas temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça alcançará você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para a tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Olha só. E não precisas temer. Olha só o que o Senhor te diz: pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. A novidade de Deus está invadindo lares nessa manhã. Então abra as portas da fé para que a novidade de Deus entra e que você viva o sobrenatural de Deus. Ah, cantor, o tempo é de crise, o tempo é de pandemia, o tempo é de desemprego, mas ei, o teu Deus, Ele segue no controle de tudo, e nada impede quando Ele quer operar. Eu estarei orando ao Senhor. Amado e soberano e eterno Deus, tributamos a Ti nessa manhã, Senhor, a devida honra, a devida glória, porque nós sabemos que o Senhor segue sendo Deus, independente das circunstâncias que nos cercam. O Senhor tem o controle absoluto de tudo, e nessa manhã eu te peço, acrescenta a nossa fé, renova as nossa esperança, renova a nossa convicção, e que nós possamos, por misericórdia e para a glória de Jesus, vivermos as Tuas promessas.